Tito capítulo 2, nós vamos falar sobre o tema o sermão insuficiente e o papel do discipulado. Então vai ser Tito capítulo 2, versículo 1. O título da nossa série é Igreja do Jeito de Deus. E estamos buscando entender, a partir da carta de Paulo a Tito, o que é uma igreja bíblica, o que é uma igreja no padrão que Deus quer. Por quê? Porque a carta de Paulo a Tito tem como ideia principal que Tito colocasse em ordem a igreja na ilha de Creta. Ao colocar a igreja em ordem, ele teria algumas coisas para estabelecer naquela igreja. Colocar em ordem significaria organizar a igreja seguindo alguns passos. A primeira coisa que Tito ia fazer naquela igreja era estabelecer uma liderança bíblica. E nesse papel de estabelecer uma liderança bíblica, Tito iria escolher dentre os irmãos da igreja pastores, homens que fossem fiéis a Deus, mas que essa fidelidade fosse vista na sua família. A gente viu que, quando Tito fosse escolher um pastores, deveria escolher alguém que fosse irrepreensível, marido de uma só mulher, e que tenha filhos que não são acusados de dissolução e nem são insubordinados. Ou seja, Tito, os pastores, deveriam manter a sua fidelidade, a sua irrepreensibilidade no trato familiar. Então, como é que ele iria identificar isso na vida dos homens da igreja? Ele iria perceber como é que o marido trata a sua esposa, se ele tem olhares para outras mulheres, se ele cuida dos seus filhos, se ele educa seus filhos. Os filhos não são criados soltos. Então isso é muito importante na vida de um pastor, Nós vimos também que Tito deveria observar também não apenas a forma como o pastor ele trata a sua família, mas também o seu caráter como despenseiro de Deus. Isso ele trata disso no capítulo 1. Como é ele como despenseiro de Deus, como ministro de Deus? Ele é uma pessoa irascível? Ele é uma pessoa dada ao vinho? É uma pessoa violenta? É uma pessoa sóbria? É uma pessoa autocontrolada? Ou é uma pessoa que por qualquer coisinha pega ar? Então tudo isso deve ser observado na vida de alguém que deseja o ministério. Lembro de uma vez que estava jogando bola, e dentre os que estavam jogando bola tinha um pastor, E o racha esquentou, E aí, vocês sabem, que o racha às vezes esquenta, é normal. Mas tem gente que não é muito preparado para a vida. Igual no trânsito, tem algumas pessoas que não são preparadas também para o trânsito, Sinal abriu, acabou de abrir, Aí no futebol é a mesma coisa. Aí lembro que terminou o racha, o pastor esculhambando com o irmão lá. Vou pegar você, não sei o que, você vem para cima, não sei o que. E foi um fuzuê. É engraçado, mas é triste, E ele está lá do ministério, pleno, todo santo, no ministério. Pois bem, isso é uma coisa muito séria, quando se vai analisar um pastor. E não é por acaso que muitos pastores causam problemas nas igrejas, justamente porque não tem controle. Não controlam o seu temperamento. Aí a gente diz, fulano é assim por causa do temperamento. Fulano é assim porque é o jeito dele. Não é o jeito dele. Esse jeito dele, esse jeito dela, é pecado. Certo? Não tem transtorno. Fulano é assim porque tem um transtorno. Agora tudo é transtorno. Tudo é doença. Não estou desprezando os transtornos. Mas já parou para pensar que pode ser pecado? Certo tipo de comportamento, certo tipo de atitude? Pois bem,
Então o pastor ele deve ser uma pessoa irrepreensível. As pessoas podem até julgá-lo. Podem até dizer, olha, fulano, aquele pastor, é ruim, é não sei o quê, é desse jeito, é ladrão, vive falando mal dos outros, é não sei o quê. Pode até dizer isso, mas quem conhece ele sabe que não é assim, porque ele é irrepreensível. Ok? Então não é uma tarefa fácil ser pastor. É necessário que tenha uma boa reputação. E por que isso é importante? Porque os pastores, eles são importantes para uma igreja, porque na guerra contra a mentira, na guerra contra o falso ensino, os pastores estão na linha de frente. Eles são os primeiros na frente de guerra contra o falso ensino. Por isso que no capítulo 1, versículo 10, Paulo diz, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, enganadores. Né? Paulo diz, escolha uma liderança que seja fiel. Por quê? Porque de infiéis, de pessoas que são insubordinadas, que são enganadores, o mundo já está cheio. Portanto, os pastores devem ser justamente o oposto daquilo que há no mundo. A tarefa de calar os falsos mestres, que a gente viu nos versículos 10 a 16, passa por pastores que ajudam a igreja a reconhecer os falsos mestres e os seus ensinos. Por isso que é muito importante que igrejas tenham pastores. Tem igrejas que não têm pastores, aí chama qualquer tipo de gente para pregar. Qualquer tipo de gente. Né? Daqui a pouco chega uma pessoa dizendo que Natal é pecado. Aí chega outro dizendo que Natal é bom. Aí chega outro dizendo que acender vela para santa é bom. Daqui a pouco chega outro dizendo que não é bom. Daqui a pouco chega... E várias ideias vêm. Porque as pessoas, igrejas que não têm pastores, não têm critério. Não observam além. Por isso que é importante que a igreja tenha pastores. Então hoje, adentrando no capítulo 2 de Tito, nós iremos então fazer uma espécie de introdução ao capítulo 2, a partir do versículo 1, fazendo aqui uma espécie de introdução ao discipulado cristão. Porque o capítulo 2 de Tito basicamente fala disso. O discipulado na vida da igreja. Por isso que o tema de hoje é o sermão insuficiente e o papel do discipulado. Vamos ler então o capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então essa é a mensagem de hoje. Amém? Vamos orar, encerrando? Então a mensagem de hoje é essa: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Veja que Paulo começa dizendo, tu, porém. Esse tu, porém, meus irmãos, é bem comum nas cartas pastorais. As cartas pastorais são 1ª, 2ª Timóteo e Tito. São as cartas pastorais. Paulo escreve para o pastor Timóteo e Paulo escreve aqui para o pastor Tito. Então, quando Paulo fala de algum perigo, de algo que não é bom, Paulo sempre vai dizer depois para os seus pastores, Timóteo e Tito, tu, porém, faça diferente. Então, por exemplo, quando ele fala sobre os perigos do amor ao dinheiro, lá em 1 Timóteo, Paulo fala, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos estão caindo nesse caminho do amor ao dinheiro. Aí Paulo diz para Timóteo, tu, porém, foge destas coisas. Quando Paulo menciona, lá em 2 Timóteo, que vários dos seus colaboradores, vários dos seus cooperadores o abandonaram, ele diz, todos me abandonaram, todos na Ásia me abandonaram, Demas me abandonou. Quando ele fala isso, Paulo se volta para Timóteo e diz, tu, pois, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Numa outra situação, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, Paulo diz para Timóteo que nos últimos tempos
Muitas pessoas não vão suportar a sã doutrina, não vão suportar o ensino da palavra de Deus. Aí Paulo diz para Timóteo: tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Sempre que Paulo vai evocar algum problema, ele diz: tu, porém. Então, é uma marca paulina, uma marca do apóstolo Paulo, esse tu, porém, para descrever a vida contracultural do servo de Deus. Paulo diz muitas vezes, né? Eles podem abandonar a fé. Tu, porém, permanece na doutrina. Eles podem ensinar um falso evangelho. Tu, porém, prega a palavra. Né? Sabe Maria vai com as outras, né? Diz assim: não, eu fiz isso porque todo mundo está fazendo assim. Lá todo mundo disse a mesma coisa, e por isso que eu falei. As pessoas falam assim, eu também falo. Eles agem assim, eu também ajo. Né? Se todo mundo faz, por que eu não faço? Aí Paulo diz o quê? Eles fazem. Tu, porém, entretanto você não pode. Você é servo de Deus. E é isso que Paulo está querendo enfatizar. Porque Paulo acabou de dizer que os falsos mestres devem ser silenciados. É preciso fazê-los calar. Porque eles ensinam o que não convém. Eles ensinam com impureza no coração, com más intenções. Aí agora Paulo vai dizer o que para Timóteo? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Porque quem é que não ensina de acordo com a sã doutrina? Os falsos mestres. Os falsos mestres, eles ensinam que para você ser salvo, você precisa fazer alguma coisa, alguma boa obra, alguma boa ação. Isso é verdade? É verdade que eles ensinam isso, mas não é verdade que nós somos salvos por boas obras. Nós somos salvos pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. O falso mestre vai dizer que para você ganhar bênçãos de Deus, você precisa semear com dízimos, com ofertas. Venda seu carro, dê seu dinheiro à igreja, e você vai receber uma bênção do céu. Isso é venda de indulgência, que acontecia quando a reforma protestante veio à tona. Era o que a igreja católica ensinava. Se você quer receber algo de Deus, dê uma quantia financeira. Edir Macedo foi flagrado uma vez num vídeo, dizendo para os pastores da igreja dele: digam assim, ou dá ou desce. Ou dá ou desce. Bicho é malo, não é? Ou dá ou desce. Olha a linguagem. Até na gíria, né? Ou dá ou desce. Quem fala isso é ladrão, né? O ladrão chega para uma pessoa e diz: ou você dá ou você desce. Não é à toa, né? Que o apelido dele é pedir mais cedo, pedir mais cedo. Mas, voltando aqui a falar de Tito, é justamente essa questão. Os falsos mestres estão por aí, com as suas más intenções, ensinando o que não devem por torpe e ganância. Aí Paulo vai dizer para Tito: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que convém não é assim, o que é conveniente. É o que é adequado. O que é adequado, o que é adequado de acordo com a sã doutrina. A palavra sã indica aquilo que é saudável, que tem saúde, que é sadio. Paulo está dizendo que Tito deve falar de acordo com a doutrina saudável. A doutrina saudável é a doutrina da palavra de Deus ensinada pelos apóstolos. Aquilo que aprendemos de Cristo por meio dos apóstolos e está registrado na palavra de Deus. É exatamente o oposto daquilo que era ensinado pelos falsos mestres em Creta. Agora perceba, irmãos, por que eu escolhi esse versículo? Porque ele vai
eu escolhi falar só sobre esse versículo hoje, como introdução aqui. Porque esse versículo vai ser discorrido no resto desse capítulo 2 de uma outra maneira. Paulo diz para Timóteo: fale de uma maneira adequada à sã doutrina. Como? Paulo não vai explicar como, pelo menos do jeito que a gente espera. Ele não vai dizer: olha, quando você for estudar, estude nos originais, olhe o que diz a palavra grega. Quando você for estudar a palavra de Deus para ensinar, passe tantas horas no gabinete pastoral estudando. Leia tantos livros para você poder ensinar os irmãos. Tudo isso é importante. Mas Paulo não vai focar nisso. Por quê? Paulo não vai discorrer muito sobre como Tito deve falar adequadamente a doutrina saudável das Escrituras. Porque existe uma outra maneira de ensinar a sã doutrina que vai além de uma pregação, de um sermão. Que vai além dessa pregação que eu estou fazendo aqui, inclusive. Existe uma outra maneira em que a pregação da palavra de Deus torna-se mais prática na vida da igreja. Como? E aí ele vai falar depois que é a partir do discipulado. Então o apóstolo Paulo quer enfatizar a insuficiência do sermão. O que é um sermão? Sermão é isso aqui que eu estou fazendo agora. Eu estou expondo, fazendo uma pregação. É um sermão. Geralmente a gente utiliza a palavra sermão para relacionar a bronca, né? Rapaz, manhã me deu um sermão. Sermão é uma bronca, mas sermão é uma pregação. É uma pregação. Agora, quando eu digo que o sermão é insuficiente, eu não estou menosprezando a pregação no púlpito, senão eu não pregava, né? Eu não estou dizendo que a pregação da palavra, nesse momento aqui, quando nós temos esse momento de pregação, eu não estou dizendo que isso não é importante, não é relevante. Ela é relevante, ela é importante e é essencial para a vida da igreja. Igreja tem que ter pregação da palavra no púlpito. Mas eu também não quero dizer com isso que o sermão é insuficiente, que a palavra de Deus é insuficiente, jamais. Mesmo porque eu estou falando na quarta-feira sobre aconselhamento bíblico, defendendo que a palavra de Deus é suficiente para todas as áreas da nossa vida. Ela tem os recursos que nós precisamos para todas as áreas da vida. Ok? O que é que eu quero dizer com sermão insuficiente? No livro, eu acho que eu posso passar aqui? Não, posso não. No livro A Treliça e a Videira, que a gente já estudou aqui, ele diz que nós fomos alimentados, é isso mesmo, nós fomos alimentados e incentivados a viver uma cultura de consumismo dentro da igreja. Como assim uma cultura de consumismo? Às vezes a gente não lê a Bíblia, às vezes nós não fazemos devocionais, nós não temos nenhum tipo de contato com a Bíblia semanalmente. E nós jogamos tudo isso na conta do pregador de domingo que vem. E toda a nossa vida é baseada no sermão de cada semana. E não no pão nosso de cada dia, né, da palavra de Deus. Então nós sempre estamos vivendo num nível de consumismo na igreja. Vamos para a igreja para recebermos a palavra para a semana. Mas o que é que eu faço na semana com a palavra de Deus? Né? Então, esse é o sermão insuficiente. E nós acabamos enxergando o pastor como um clérigo, provedor de serviços. Aí o ministério da palavra na igreja se torna um ministério exclusivamente do pastor. Um ministério exclusivamente pastoral. O ministério da palavra não é o ministério do pastor, é o ministério da igreja. Porque diz a Escritura, diz o Senhor Jesus: ide, portanto,
fazei discípulos de todas as nações. E essa frase foi dita não para pastores, mas para a igreja, para os discípulos de Jesus. O pastor John Piper, num dos sermões dele, ele falando sobre a importância de pequenos grupos para a igreja, ele destacou 7 razões porque a pregação é insuficiente para a vida da igreja. Não que a pregação não seja importante e essencial, mas a pregação não resolve tudo, certo? A pregação não vai resolver tudo aqui. É exigido de nós que façamos algo em relação à palavra de Deus. E o pastor John Piper, ele destaca isso, né? Eu quero trazer só alguns pontos que ele traz para nós. Mas eu acho que eu esqueci de colocar aqui, deixa eu ver. John Piper, ele destaca 7 razões porque a pregação é insuficiente para a vida da igreja. Eu vou destacar aqui só 3. Primeiro, ele diz que ouvintes em um grande grupo podem com muita facilidade se esquivar de crises redentivas. O que significa? Quando a gente ouve um sermão assim num grupo como esse, alguns de vocês de repente podem derramar uma lágrima no rosto e sair sem que ninguém lhe pergunte: ei, eu vi que você chorou. Não é? Por quê? Está num grupo maior. Mas e se isso ocorre num grupo menor? Por exemplo, numa reunião de mulheres, numa reunião de homens, diante de uma pregação, de um estudo, alguém se emociona. É muito mais fácil que naquele grupo você não consiga sair sem que alguém lhe diga: ei, o que está acontecendo? Eu vi que caiu uma lágrima do seu olho. Não é? Então, quando nós temos um contato mais pessoal, nós podemos ser melhor direcionados sobre aquilo que nós estamos passando. Outra coisa que Piper diz é que numa pregação assim, nós não temos uma prestação de contas para acompanharmos as boas resoluções. Ou seja, de repente você decide nunca mais fazer aquilo que foi falado no sermão. Nunca mais eu vou fazer isso. Por exemplo, falando sobre mentira, e você diz: nunca mais eu quero ser um mentiroso. Então quem é que vai te ajudar a não ser mais mentiroso? Quem é que vai cobrar isso de você? A quem você vai prestar contas? Quem vai poder lhe perguntar: ei, fulano, você disse que não ia mais mentir. E aí, essa semana, como foi? Mentiu muito ou pouco? Né? Num pequeno grupo, por exemplo, quando nós expomos nossas fraquezas, nós temos pessoas que podem nos acompanhar e dizer, para quem nós podemos prestar contas e nos cobrar sobre nossas falhas. Num sermão nós não temos isso. Né? Muitas vezes eu dependo que você siga o que eu estou dizendo aqui. Outra coisa que John Piper diz é que nossa fraqueza humana é tendenciosa a ouvir passivamente um sermão. A nossa fraqueza humana tende a ouvirmos uma pregação de maneira passiva. E, tomara que não, mas é possível que isso esteja acontecendo nesse exato momento. Você está ouvindo, mas não está entendendo nada. Porque simplesmente não está prestando atenção. Isso não acontece? E quando eu falei isso agora, você agora... né? Chega a dar um susto. Por que isso acontece? Nossa natureza, nossa fraqueza humana tem a tendência de ouvir passivamente um sermão. E essa maneira passiva de ouvir fica mais difícil quando nós temos um contato mais próximo com a pessoa. E eu estou certo, meus irmãos, de que o apóstolo Paulo, quando diz para Tito falar o que convém a sã doutrina, ele não está pensando apenas na pregação de domingo, no sermão, no estudo de uma escola bíblica, mas em como a igreja vai se engajar nisso, como a igreja vai ajudar uns aos outros a viverem um cristianismo saudável e bíblico. Paulo está pensando em como a igreja vai ajudar uns aos outros a viverem na sã doutrina. Veja que o apóstolo Paulo, ele diz no versículo 1,
Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Aí depois o que é que ele vai dizer? Quanto aos homens idosos, sejam assim, 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 assim. Quanto às mulheres idosas, versículo 3, sejam assim, 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 assim. Quanto aos moços, versículo 6, sejam assim, 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 assim. Veja que Paulo, ele não está dizendo aqui ele não está dizendo aqui o que é para ser pregado, mas em como a igreja, cada um de nós, podemos ajudar uns aos outros a vivermos a sã doutrina, o ensino da palavra de Deus. O sermão é insuficiente, por isso a necessidade do discipulado na vida da igreja. O papel da igreja é discipular uns aos outros. Eu lembro que uma vez no curso de aconselhamento bíblico, o pastor ele disse que o discipulado é como um rio. Um rio. Um rio, ele tem as corredeiras, né, que chama? É corredeira que chama? Aquela parte que a água passa mais rápido, né? Tem as curvas. Tem as partes com mais pedras, não é isso? Tem a parte que tem mais água, a parte que tem menos água. Esse é o rio. E o rio ele vai desaguar, geralmente, né? Vai desaguar no mar. Ou o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, como diz o outro. E o São Francisco vai bater no meio do mar. Laiá, 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 laiá. Né? Então, geralmente o rio vai bater no mar. Então, o discipulado é isso, é toda a vida cristã, é como um rio, é toda a nossa vida cristã. Só que o rio ele tem várias fases. E essas várias fases aí entram outras coisas. Entra a pregação, entra o sofrimento, entra aconselhamento bíblico, entra sentar na igreja para ouvir uma pregação. Tudo isso faz parte do discipulado. E Paulo, acredito, que ao exortar Tito a falar sobre o que convém a sã doutrina, ele está pensando em como a igreja pode ajudar uns aos outros a viver de acordo com o ensino da Bíblia, das Escrituras. Por isso que logo o apóstolo Paulo vai dizer como os homens idosos devem ser, como as mulheres idosas, como outras classes de pessoas devem agir. No versículo 2, versículo 5, versículo 6, versículo 7. Então, primeira coisa que eu queria destacar aqui é que o discipulado, ele começa pelo exemplo. O discipulado é mimético. Eu peguei essa expressão do livro do pastor Jonas Madureira. Eu tive dificuldade de achar outra palavra. Eu não gosto muito dessa palavra, mimético. Mas tem a ver com exemplo, imitação. O termo mimético vem de mimesis, uma palavra de origem grega, e que no contexto da filosofia designa tudo que é de ordem da imitação. Ora, se o discipulado é mimético, ou seja, se é imitacional, exemplificado, então pressupõe um modelo para nos servir de base à imitação. O que é que está em jogo aqui, irmãos? Principalmente hoje, nossa sociedade é carente de representatividade. O que as pessoas têm de representatividade hoje, né? É coisa, o mundo tem, né? É ridículo, né? Mas nós vivemos numa sociedade hoje carente, por exemplo, de homens que sirvam de padrões para rapazes. Você olha para homens hoje em dia e tem dúvidas. Isso é ser homem? Isso é ser um homem? E eu não estou nem falando de sexualidade, eu estou falando de postura masculina. Não é? Por exemplo, quando se fala sobre masculinidade hoje,
Aí os homens querem dizer que masculinidade é você pegar uma enxada, deixar a barba crescer bem grandona, andar com o sovaco podre, porque homem não pode andar cheiroso. Homem que é homem tem que andar com os fios de cabelo saindo aqui da camisa, né? E barbudo. E pegar na enxada. E sem fazer as unhas. Onde já se viu homem que se depila? Homem que pinta as unhas? Isso é muito pequeno. Pegar um padrão de masculinidade assim, isso é muito... Está entendendo? Aí não, homem tem que falar grosso. Já viu Anderson Silva? Tem coragem de levar um murro dele? E ele fala assim. Hã? E ele fala. Né? Aí não, homem tem que falar grosso. Vai falar grosso com Anderson Silva? Pra tu ver? Pra tu ver ele falando grosso? Pois é. Aí, assim, nossas igrejas, especialmente falando das nossas igrejas, são carentes de exemplos, de pessoas que a gente possa olhar e dizer, pronto, isso é ser crente, eu quero ser assim. Isso é ser homem, é o jeito que ele trata a esposa, eu quero ser assim. Olha, isso é que é ser um servo fiel a Deus, eu quero ser assim. Rapaz, isso é que é ser mulher. Olha só, eu quero ser desse jeito. Mas não. Repare se nós temos isso hoje em dia, temos pouco. E eu estou falando isso porque nossa igreja precisa observar a nossa cultura. E olhar se não estamos falhando nisso. Na representatividade. Na mimesis. Nós precisamos ser exemplos. Nós precisamos ser pessoas imitáveis. Nós precisamos ser modelo uns para os outros. Por que Paulo diz que os pastores devem ser irrepreensíveis? Porque eles são modelos para os outros. E por que Paulo está dizendo, no versículo 2, que os homens idosos sejam temperantes, respeitáveis, sensatos e sadios na fé, no amor e na constância? Por quê? Porque eles são exemplos para os mais jovens. E os jovens estão precisando de modelo, de exemplo. Mas muitas vezes não tem. O exemplo que eles têm é lá fora. Não há exemplo na igreja, muitas vezes. Paulo está dizendo para nós, irmãos, que nós ensinamos a sã doutrina a partir do nosso exemplo em viver a sã doutrina. O discipulado é, em primeiro lugar, mimético, pelo exemplo, pela imitação. Por isso que ele diz no versículo 2, que os homens sejam temperantes. Versículo 3, que as mulheres idosas sejam sérias em seu proceder. No versículo 5, né? Que as mais jovens sejam sensatas. Perdão. No versículo 6, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. E versículo 7, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Paulo vai dizer para Tito, Tito, sabe você, não tem tu? Seja padrão para os outros. Não tem o que você está ensinando? Seja padrão para os outros nesse ensino. A melhor maneira que nós podemos ensinar é através do exemplo. Para que outras pessoas possam nos imitar. Através do exemplo. Outra realidade do discipulado é que, além de ser mimético, ele é intencional. O discipulado é intencional. Veja que quando Paulo diz, por exemplo, para os mais velhos serem de determinada maneira, o que está implícito aqui é que eles devem ser de determinada maneira a fim de ser uma referência para os demais, para as próximas gerações. Então, ele diz no versículo 4, né? A fim de instruírem. Ele diz para as mulheres idosas. As mulheres idosas devem ser sérias em seu proceder. As mulheres idosas não podem ser caluniadoras. Não devem ser escravizadas a muito vinho. Elas devem ser mestras do bem. Para quê? A fim de instruir. Então é intencional.
Eu não ensino por acaso. Eu não estou ensinando por acaso. Eu estou sendo intencional. Eu sou do jeito que eu sou, vivo do jeito que eu vivo, para impactar a vida de outras pessoas. Isso é ser intencional. Isso é ser intencional no evangelismo. Não adianta nada eu falar de Jesus para as pessoas se elas sabem que por trás ali eu sou desonesto, eu sou fofoqueiro, falo mal dos outros. Adianta falar de Jesus? Num contexto desse? As pessoas vão dizer, que evangelho é esse aí? Esse menino é doido. Ele vem falar de Jesus depois que eu vi ele passando a perna em outro, no negócio, fazendo fofoca de outras pessoas, falando mal da igreja dos outros, que tem gente assim, né? Discipulado, ele é intencional. Eu vivo do jeito que eu vivo, faço as coisas do jeito que eu faço, para impactar a vida de outras pessoas. Então, por que o sermão ele é insuficiente, né? Eu não posso resolver tudo com a pregação. Mas a igreja, à medida em que ela ensina uns aos outros, à medida em que uma mulher mais velha chama a atenção de uma moça, de uma jovem, de um adolescente, ou de uma recém-casada, e diz, olha, você precisa tomar outra postura na sua vida. E aqui fica um conselho aqui, né? Eu vou falar mais sobre isso depois, mas as irmãs mais velhas, os irmãos mais velhos aqui na igreja, tomem a sua posição. Vocês não são mais velhos por acaso. Deus quer usar a sua sabedoria para ensinar outros. Tomem essa posição de ensino. E eu encerro para refletir e praticar. Torne-se uma pessoa engajada em ajudar outras a crescer em Cristo. Então, se torne uma pessoa engajada em ajudar outras a crescer em Cristo. Depois eu vou dar um exemplo. Torne-se um referencial para outras gerações de como seguir a Jesus. Seja um exemplo para outras pessoas. O que é seguir a Jesus para você? E o que é que você tem feito para seguir a Jesus? O referencial que as pessoas têm é péssimo. Às vezes os próprios pais fazem isso com os filhos. Eu vi isso esses dias, um post. Eu esqueci como era, né? Mas às vezes os próprios pais estão ensinando seus filhos a não buscarem o Senhor. Daqui uns dias pedem oração dizendo, meu filho não está mais no caminho do Senhor. Mas os pais não andavam nos caminhos do Senhor. Aí quer que o filho siga o mesmo caminho se ele não andou nos caminhos do Senhor. Olha para os meus filhos, eles não querem vir para a igreja. Claro, do mal vinha. Como é que tu quer que teus filhos vão para a igreja também? Do mal vinha. As mesmas desculpas que você usava para não vir à igreja, seus filhos vão usar. Vão usar, e você não vai ter razão para cobrar. Então, nós precisamos ser um referencial para as próximas gerações. Eu digo nós, é todo mundo aqui. Tem crianças aí, tem criança nascendo. Elas vão precisar de um referencial para imitar. O que é que elas vão ter? Terceiro, valorize a pregação na igreja e coloque em prática a fim de que outros vejam e sigam o seu exemplo. Aí uma coisa prática da pregação. O que é que você ouviu na semana passada e mudou a sua semana que passou? Né? Então valorize a pregação, coloque em prática para que outras pessoas possam imitá-lo. E seja intencional. O que é que você pode fazer agora no mês de maio? Você pode, no mês de maio, de uma maneira intencional, você vai fazer o seguinte.
Eu vou convidar uma pessoa da igreja para sair. Para a gente sair. Um casal da igreja, um jovem, para a gente sair, conversar, para ver como é que tá as coisas. Isso é ser intencional. O pastor deu um exemplo lá na Bíblia de alguns jovens que iam para a igreja e tal, de manhã, e iam com suas mochilas para a igreja, porque moravam longe e tal. Então, durante aquele domingo, naquele domingo, além da EBD, ia para o culto à noite. Então, algumas famílias da igreja já sabiam que alguns jovens iam para a igreja nessa condição e chamavam para almoçar na casa deles, passar um tempo lá e tal. Isso é ser intencional. Você age, você não fica pensando, eu queria ser assim. Queria não. É igual uma pessoa que queria tocar teclado, piano. Não queria não. Nunca quis. Eu queria tocar teclado, eu queria tocar violão. Queria não, mentira. Eu queria. Por que não está treinando? É porque não... Então não queria. Não ia não. Quem quer vai, né? Quem quer faz. Por exemplo, eu queria ter dinheiro, é diferente. Eu não posso imprimir. Eu não posso baixar. Tem gente que vende no Mercado Livre. Mas você não pode baixar dinheiro. Eu vou baixar aqui dinheiro. Não dá, né? Aí tem que ser por outros caminhos lícitos. Não roubais. Mas seja intencional. Convide pessoas para sair. Promova um jantar na sua casa. Convide irmãos. Faça isso no mês de maio. Já coloque isso nas contas aí, quando você receber dinheiro. Vou chamar fulano para comer um açaí. Vou chamar fulano para comer uma carne com macaxeira. Convide pessoas para trocar ideias, para conversar, para falar sobre as coisas de Deus, para saber como é que está. Faça isso no mês de maio. Pronto, você está com dúvida de como praticar a pregação de hoje? Mês de maio. Mês de maio, eu vou convidar alguém para ir lá em casa. Ou, faça como eu já fiz. Se convide para ir na casa de alguém. Que te convidar para ir lá em tua casa tomar um café. E eu já fiz isso, deu certo. Mas outras muitas vezes não deu certo. Mas faça isso. Convide pessoas. Convide alguém para sair, para assistir um filme. Né? Terminar o culto, vai falar com um jovem aí sobre carreira, sobre vida cristã. E aí, tá pensando em fazer o quê? Eu estou pensando em ser policial. Eu estou pensando em ser jogador de futebol. Vai conversar. E aí é muito importante assim, porque o discipulado na igreja ele é multigeracional. Só que o que é que a gente faz na igreja? Sem perceber. Mulher com mulher, homem com homem, jovem com jovem. Todo mundo se separa. Aí não tem discipulado multigeracional. Não tem idosos ajudando as mais novas. Homens idosos ajudando homens mais jovens. Homens ensinando rapazes, conversando. Nós perdemos isso, né? E a gente precisa recuperar. Casais conversando com casais. Né? É isso. Deus, nós te pedimos, Pai, tua graça na vida de cada um de nós. Para que nós possamos, Deus, praticar essa doutrina em nosso discipulado multigeracional na igreja. Ajude, Senhor, para que nossa igreja seja uma igreja discipuladora, apegada ao ensino da palavra, mas que intencionalmente se aproxima uns dos outros e ajuda uns aos outros a crescer em Cristo.
Que o Senhor nos ajude. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.